Gente, vamos agora para a nossa última videoaula do semestre. Essa é a 21ª, né? Lá na nossa playlist de Penal 2, no meu canal do YouTube, aqui, né? Mas é a nossa última aula de Penal 2 no semestre. Uma videoaula representando esse novo momento que a gente viveu. Quero começar já dizendo que foi muito desafiador, mas muito prazeroso também estar com vocês. Relembro que o assunto da prova vai ser a parte de concurso de pessoas e, que é o primeiro tópico, tem aquele conjunto de slides, aquele conjunto de videoaulas referentes a esse tema, que é um tema complexo, que vai cair, vai ser cobrado de vocês a partir de concurso de pessoas. E por fim, o segundo grupo de slides e o segundo grupo de videoaulas, a parte de ação penal e extinção de punibilidade. A parte de ação penal e todas as causas de extinção de punibilidade a gente já tinha visto. E hoje, nessa sequência de 3 videoaulas, nós trabalhamos a prescrição. Não tudo, não com toda a profundidade, mas vimos o que há de mais relevante para se aprender a respeito da prescrição, notadamente da prescrição da pretensão punitiva. Para encerrar, portanto, nessa nossa última videoaula, eu quero fazer com vocês algumas questões práticas, algumas questões de concurso, para a gente praticar e sedimentar esse conhecimento que nós trouxemos nas videoaulas anteriores de uma forma expositiva. Na última, já começamos a trabalhar com aquilo que eu chamei de um exemplício, mas agora nós vamos para as questões propriamente ditas. Bora para a primeira questão? Vamos ler? Considere a seguinte situação hipotética. Joaquim foi denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal. A inicial acusatória foi recebida no dia 3 de setembro. Agosto é 9, né? Agosto é 8, julho 7, agosto 8, setembro 9, 10 de outubro, 3 de outubro de 2007, aquela pessoa que já está confundindo os meses. O juiz da causa, por meio de sentença publicada em 19 de julho de 2012, condenou o réu a pena de 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, mais pagamento de 15 dias multa. Não houve recurso do Ministério Público e a defesa interpôs apelação, alegando a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Bora para o nosso esqueminha. Olha o que a questão está dizendo para a gente. Joaquim foi denunciado pela prática do crime de falsidade ideológica previsto no Código Penal. O crime de falsidade ideológica está previsto no artigo 299 do Código Penal. E ele prevê uma pena de 1 a 5 anos se o documento for público e de 1 a 3 anos se o documento for particular. Falsidade ideológica é inserir uma informação falsa no documento público com pena de 1 a 5 ou no particular com pena de 1 a 3. Isso não importa. Não interessava você saber o artigo 299, e mesmo a pessoa que já sabe, ela não tem essas penas decoradas, porque a questão não está interessada na prescrição da pretensão punitiva comum ou ordinária, ou em abstrato, aquela que usa o máximo da pena cominada. Ela não está interessada nisso, tanto não está que ela usou um crime que tem 2 previsões de pena, 2 preceitos secundários, a depender do documento em questão. Então não é prescrição comum aqui, a que nós estamos nos referindo. E a questão já deixa isso claro a partir da escolha do crime. A inicial acusatória foi recebida no dia 3 de outubro, 3 de 10 de 2007. Recebimento da denúncia, 3 de 10 de 2007. Olha que questão fácil. O juiz da causa, por meio de sentença publicada no dia 19 de 7 de 2012, condenou a ré a pena de 1 ano, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, mais pagamento de 15 dias multa. Não houve recurso do Ministério Público e a defesa interpôs apelação, alegando a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Se não houve recurso do Ministério Público, significa que essa sentença condenatória, que condenou a uma pena de 1 ano, 10 meses e 20 dias, ela transitou em julgado para acusação. Se ela transitou em julgado para acusação, nós já podemos usar essa pena para o cálculo da prescrição superveniente ou retroativa. A superveniente não vai dar, que a gente não sabe quando foi que o processo, que a ação penal transitou em julgado definitivamente.
Então a única coisa que a gente tem que olhar aqui é se houve prescrição da pretensão punitiva retroativa. E veja que ele nem fala quando o crime foi cometido. Ele só dá pra gente o lapso do recebimento da denúncia até a sentença condenatória recorrível, até a publicação. Então ele dá pra gente justamente aqueles dois parâmetros. A primeira causa interruptiva, porque da data da consumação do crime até o recebimento da denúncia, a gente conta a prescrição comum, se o crime foi cometido antes de 2010. Se o crime foi cometido depois de 2010. Depois da Lei 2.234 de 2010, só pode, da data da consumação do fato até o recebimento da denúncia, prescrição comum ou ordinária. Depois de 2010. Antes de 2010 é possível, entre a consumação e o recebimento da denúncia, também a retroativa. Mas aqui a gente nem tinha que saber disso. Porque ele só dá pra gente esse lapso. Primeira causa de interrupção, que é o recebimento da denúncia, e a segunda causa de interrupção na maior parte dos crimes, que é a sentença condenatória recorrível. A gente já pode usar essa pena em concreto, porque ela transitou em julgado para acusação. Tá certo? Quanto é o prazo prescricional de uma pena de 1 ano, 10 meses e 20 dias? Se a pena é igual a 1 ano ou sendo superior não excede a 2, prescreve em 4 anos. Artigo 109, inciso 5. O menor prazo prescricional é de 3 anos, para penas menores do que 1 ano. Penas de 1 a 2, prescreve em 4. A pena que é um pouco superior a 1 ano, então vai prescrever em 4 anos. Perfeito? Essa pena em concreto prescreve em 4 anos. Entre o recebimento da denúncia até a sentença condenatória, quanto tempo passou? De 3 de outubro de 2007 a 19 de julho de 2012. 7, 8, 9, 10, 11, 4 anos e, ó, aqui, ó, 10, 11, 12, 2, 7, 9 meses e aqui são 16, 17, 18, 19. Na verdade, são nem 16 dias aqui, viu? Eu coloquei errado. São 17 dias. Porque na prescrição a gente, como é prazo penal, a gente conta o dia do início. Feito conta a pena. Não é feito prazo processual, que a gente exclui do início e conta do fim. No prazo penal a gente conta do início. Então aqui são 4 anos, 9 meses e 17 dias. Mas pouco importa essa coisa do dia. Basta a gente ver que são mais do que 4 anos. Se são mais do que 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, passaram-se mais do que 4 anos, significa que ocorreu a prescrição. Que prescrição? A prescrição da pretensão punitiva retroativa, aquela que usa a pena em concreto da sentença condenatória que transitou em julgado para acusação e aplica esse prazo prescricional para o momento anterior, retroativamente. Que momento é esse anterior? Da primeira causa de interrupção, recebimento da denúncia, do artigo 117, até a sentença condenatória recorrível. Passaram-se mais do que 4 anos, então a gente vai ter aqui a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Perfeito? Ocorreu a prescrição. Aí olha para não responder errado a questão. Nessa situação, vê, o que é que foi que a defesa pediu, pessoal? Eita, meu Deus, meu computador apagou. Ai, será que foi a bateria? Pera aí. Pra eu não perder esse vídeo. Ó, o que é que ele diz? Deixa eu ligar aqui no carregador. O que é que ele diz na questão? Qual é o que ele diz na questão, gente? O que é que ele diz pra gente? Diz que o tribunal deverá... Espera um pouquinho, porque senão tem que gravar, falar tudo de novo que eu já falei, é um saco. Vejam, ele diz que o tribunal deverá negar
a apelação. Isso não está correto, né, gente? Porque se a apelação pedir o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, o tribunal deve dar provimento ao apelo. Ó, aqui como eu escrevo, ó, o tribunal deve dar provimento ao apelo e não negar provimento ao apelo. Se ele deve dar provimento ao apelo, a assertiva da questão está errada, está incorreta. Perfeito? Voltamos. Vai ficar com essa falhazinha no vídeo, mas para não ter que gravar de novo, porque é tanta coisa para a gente gravar, se a gente perde esse tempo. Então, vendo, ó, nessa situação, deverá o tribunal negar provimento ao apelo. Errado, o tribunal deve dar provimento ao apelo justamente porque, de fato, ocorreu, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, como a gente viu, tá certo? Vamos para a questão 2, facilzinha. No que se refere à punibilidade e às causas de extinção, bem como ao concurso de pessoas, julgue os itens a seguir. O juiz, ao analisar a ocorrência da prescrição depois da sentença transitada em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, deve considerar a pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior da denúncia ou queixa. Está correta essa questão, porque isso daqui é o parágrafo 1º do artigo 110. Aí alguém pode fazer, não, mas não é em nenhuma hipótese, professor, porque se o crime for cometido antes de 2010, você vai poder ter por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa. É verdade, é verdade. Mas o que a gente tem no dispositivo legal é que em nenhuma hipótese a gente pode aplicar a prescrição em data anterior da denúncia ou queixa. Olha o artigo 110, parágrafo 1º. A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso regula-se pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior da denúncia ou queixa. É a letra de lei. Porque, de fato, depois da reforma da Lei 12.234 de 2010, não pode haver prescrição retroativa antes da denúncia. Isso é dizer, entre a data da consumação do fato e do recebimento da denúncia. Não pode haver prescrição retroativa depois de 2010 nesse período. Depois de 2010, só a prescrição retroativa do recebimento da denúncia até a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Agora, antes de 2010, é possível não apenas a comum, a prescrição comum ordinária, a que usa o máximo da pena combinada em abstrato, pode ocorrer em qualquer momento. Já a retroativa, antes de 2010, podia acontecer da consumação do crime até o recebimento da denúncia e, como acontece antes e depois de 2010, do recebimento da denúncia até a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível. Tá certo? Vamos para frente. Vamos para a questão... Eu só vou fazer a primeira, a segunda... Vamos para a quarta. Quarta é bacana. Quarta é mais bonita. Bora ler. Pedro, nascido em 29 de junho de 1988, praticou o crime de corrupção de menores em 2 de julho de 2008 e foi condenado a pena de 1 ano e 5 dias de reclusão em sentença publicada no dia 20 de novembro de 2013. Somente a defesa ofereceu recurso, transitando em julgado a sentença para acusação. O recurso defensivo foi improvido em 19 de janeiro de 2014. Tendo por base a situação hipotética acima e considerando que a denúncia tenha sido recebida em 11 de abril de 2012, assinale a opção correta em relação à prescrição. Bora montar nosso esquema para clarear as ideias, que é muita informação, é muito número, é muita data. Primeira coisa, o que é que a questão diz pra gente, pessoal? O que é que a questão diz pra gente? Pedro, nascido em 29 de 6 de 88, praticou o crime de corrupção de menores em 2 de 7 de 2008. Significa que Pedro praticou o crime em 2008, nasceu em 88. Tinha 20 anos e um mês. Pedro tem 20 anos. Se Pedro tem 20 anos, ele é menor do que 21 anos na data do fato.
Isso não é só atenuante para a pena dele. Isso também é causa de redução do prazo prescricional pela metade, de acordo com o artigo 115 do Código Penal. Tem que escrever isso. A primeira coisa é escreva isso, para não esquecer. Porque isso é relevante, isso muda tudo nas respostas. Se ele é menor do que 21 anos na data do crime, o prazo prescricional dele corta pela metade. Tá certo? Lembrar. Beleza. Quando foi que ele cometeu o crime, gente? 2/7/2008, crime de corrupção de menores. Tá lá no Código Penal. Não precisa saber a pena em abstrato, porque ninguém sabe. Eu mesmo não lembro decorado. Tenho que abrir aqui para olhar, para dizer a pena. Não lembro, é muito crime. Então o aluno no concurso não tem que saber essas penas decoradas. Eu vou abrir só para dizer para vocês. Tá lá no crime contra a dignidade sexual. É o artigo 218, corrupção de menores. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outro. 2 a 5 anos. Artigo 218. Pouco importa. Cometeu corrupção de menores Pedro, menor do que 21 anos, no dia 2/7/2008. O que é que diz a questão depois? Ó? Lá embaixo, tendo por base situação hipotética acima e considerando que a denúncia tenha sido recebida, a gente montar nosso esqueminha, tem que ir lá pro final da questão. A denúncia foi recebida 11, ó, tá vendo aqui? A denúncia foi recebida 11/4/2012. A denúncia foi recebida a denúncia. 11/4/2012. O que é que a questão diz mais? Foi condenada a pena de 1 ano e 5 dias de reclusão em sentença publicada no dia 20/11/2013. 1 ano e 5 dias de reclusão. Essa sentença transitou em julgado para acusação. A sentença publicada aqui, de 1 ano e 5 dias, transitou em julgado para acusação. Significa que a gente vai poder usar essa pena em concreto para prescrição superveniente, aqui vem depois, superveniente ou intercorrente, ou para prescrição retroativa. A gente vai poder usar a pena em concreto porque ela transitou em julgado para acusação. E aí, ó, tem o trânsito julgado definitivo, o recurso defensivo foi improvido no dia 19/1/2014. Era o último recurso, então houve o trânsito em julgado definitivo nessa data. O que é que a gente tem aqui, pessoal? A pena é de pouco mais do que 1 ano. Se a pena é de 1 ano e 5 dias, significa que o prazo prescricional é de 4 anos. Penas menores do que 1 ano que prescreve em 3, 109, inciso 6 do Código Penal. E penas iguais a 1 ano ou sendo superiores, não excedentes a 2 anos, de 1 a 2, excedem 4 anos. Artigo 109, inciso 5º do Código Penal. Não é assim? Então o prazo prescricional é de 4 anos. Correto? A pena em concreto é de um pouco mais do que 1 ano. O prazo prescricional é de 4 anos. Correto? Não! Tem que cortar esse prazo pela metade. Artigo 115 do Código Penal. O prazo não é de 4 anos, pessoal. O prazo é de 2 anos. Porque como Pedro tem 20 anos de idade, ele é menor do que 21 anos na data do fato, na data do crime, a gente vai aplicar o artigo 115 e vai cortar esse prazo prescricional, que é de 4 anos, pela metade. Então o prazo prescricional é de 2 anos. O prazo prescricional é de 2 anos. Entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia. Oxe, professor, mas pode usar a prescrição retroativa entre a data da consumação e a data da denúncia? O parágrafo 1º do artigo 110 não diz que em hipótese alguma eu posso aplicar essa prescrição antes da denúncia? Diz. Mas quem foi que trouxe essa alteração? Lei 12.234 de 2010. O crime foi cometido em 2008. Então eu posso aplicar a prescrição retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Entre a data do fato, 2/7/2008, e o recebimento da denúncia, 11/4/2012, passaram-se 3 anos, 8, 9, 10, 11, 3 anos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5, 9, 3 anos, 9 meses e 10 dias. Por que não 9? 11 menos 2 não é 9? Mas o prazo da prescrição é prazo penal, a gente conta o dia de início. Pouco importa. 3 anos, 9 meses, 10 dias. Passou mais do que 2 anos. Que era o nosso prazo aqui. Então ocorreu a prescrição retroativa aqui, concordam? E entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença?
11 de 4 de 2012, 20 de 11 de 2013. Eita, aqui só passou 1 ano, 7 meses e 10 dias. Não passaram 2 anos. E entre a sentença recorrível e o trânsito julgado definitivo, só passaram 2 meses, 20 de 11 de 2013, 19 de 1 de 2014. Então aqui tinha que lembrar muita coisa. Tinha que lembrar que o prazo prescricional corta pela metade, porque senão você ia ficar aqui embancado nos 4 anos. É de 2 anos o prazo prescricional, porque Pedro é menor do que 21 anos, artigo 115. E tinha que lembrar que a prescrição retroativa pode ser aplicada aqui, antes do recebimento da denúncia, precisamente entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia, porque o crime foi cometido antes de 2010, antes da reforma da Lei 12.234 de 2010, que é quem veda no final do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal a prescrição retroativa antes da denúncia. Então é possível aqui a prescrição nesse período. Prescreveu, prescrição da pretensão punitiva retroativa. Em que letra isso está? Em que letra isso está, gente? Vamos ver. Assinale a opção correta em relação à prescrição. A. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva superveniente? Superveniente não, né, pessoal? A superveniente é depois da sentença. Depois da sentença, foram só 2 meses. A extinção da punibilidade, B, deve ser declarada, ok? Por haver transcorrido o curso do prazo prescricional da pretensão punitiva intercorrente? Não. Prescrição da pretensão punitiva superveniente e intercorrente são a mesma coisa. Então, quem sabia do assunto já descartava A e B. Não pode. Tem 2 respostas dizendo a mesma coisa. Prescrição da pretensão punitiva superveniente ou prescrição da pretensão punitiva intercorrente. São a mesma coisa. E a gente sabe que não ocorreu. C. A prescrição da pretensão punitiva retroativa não é mais admitida pelo Código Penal, o que impede seu reconhecimento no caso de questão? Não. O Código Penal passou a, depois de 2010, depois da lei 12.234 de 2010, a não mais permitir a prescrição retroativa entre a consumação do crime e o recebimento da denúncia. Não pode mais prescrição retroativa antes da denúncia, mas continua plenamente possível a prescrição da pretensão punitiva retroativa. D. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa. Perfeito. Letra D a resposta. Letra D, resposta da questão. Letra E, não houve o transcurso do prazo prescricional da pretensão punitiva. Muita gente errou colocando a letra E. Ou porque esqueceu de cortar o prazo pela metade no 115, ou porque se apegou no parágrafo 1º do 110, mas esqueceu que a reforma foi feita pela Lei 12.234 de 2010 e o crime foi cometido em 2008. Então muita gente foi na E. Mas a resposta é a letra D de dado. Ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa e a gente demonstrou bem aqui na questão que essa prescrição aconteceu. Última questão, para a gente acabar. Vamos fazer a última. A quinta. Vê que eu deixei 2 sem fazer. Depois a gente faz quando for aprofundar mais a prescrição. Mas fazendo essas questões, eu considero que a gente trabalhou bem o assunto. E dá tranquilo para vocês fazerem a prova. Eu sei exatamente o que ensinei e sei até onde posso cobrar das senhoras e dos senhores. Vamos para a questão 5, questão da OAB. Vê que as questões da OAB de prescrição não são tão fáceis. Essa não é tão fácil e a próxima que eu não vou fazer, depois eu faço com vocês, é ainda mais sofisticada porque ela exige um conhecimentozinho, a sexta. Se vocês tentarem e conseguirem é legal. Mas ela exige um conhecimento a respeito da Lei dos Juizados Especiais Criminais. Essa questão daqui, ó. Que a Lei dos Juizados Especiais Criminais, no artigo 89, parágrafo 6º, diz que a suspensão do processo, a suspensão condicional do processo, suspende o prazo prescricional também. Essa é o pulo do gato dessa questão 6. Mas não vou fazer ela não, porque ela já aprofunda mais, algo que eu vou tratar depois. Mas vamos fazer a 5. A 5 vocês têm condição plena de fazer. Não precisa nem de esqueminha. Vamos fazer junto aqui? No dia 29 de abril de 2011, Júlia, jovem de apenas 20 anos de idade, praticou um crime de lesão corporal leve, pena de 3 meses a 1 ano, em face de sua rival na disputa pelo amor de Tiago. A representação foi devidamente ofertada pela vítima dentro do prazo de 6 meses. Contudo, a denúncia somente foi oferecida em 25 de abril de 2014.
Em 29 de abril de 2014, foi recebida denúncia em face de Júlia, pois não houve composição civil, transação penal ou suspensão condicional do processo. Repara só, minha gente. Júlia cometeu o crime aqui, ó, em 29 de 4 de 2011. A denúncia foi recebida em 29 de 4 de 2014. Só tem isso na questão. Não tem falando da pena em concreto, não. Não dá pra gente falar em prescrição superveniente, em prescrição retroativa. Só dá pra gente pensar nessa questão na prescrição da pretensão punitiva comum, ordinária, em abstrato. Aquela que usa o quê? O máximo da pena combinada ao crime em abstrato. Qual é o máximo da pena combinada ao crime aqui? 1 ano. 1 ano prescreve em quanto? 4. Penas máximas menores do que 1 prescreve em 3. Artigo 109, inciso 6º. Penas máximas iguais a 1 ou sendo superiores não excedentes a 2 prescrevem em 4 anos. O prazo prescricional desse crime, da prescrição comum ordinária em abstrato, é de 4 anos. Mas Júlia tem 20 anos só. De acordo com o artigo 115, portanto, o prazo prescricional dela corta pela metade. Prazo prescricional, portanto, aqui, ó, da prescrição comum ordinária em abstrato vai ser de 2 anos. 2 anos. Quando é que a gente conta? A prescrição comum pode em todo momento. O que é que a gente tem aqui para contar? Do dia em que o crime se consumou, 29 de abril de 2011, até o dia do recebimento da denúncia, 29 de abril de 2014. 11, 12, 13... 14. 3 anos e 1 dia, porque a gente conta o dia do início. Então passaram-se mais do que 2 anos, não passaram-se? Sim. Portanto, ocorreu aqui, ó, a prescrição da pretensão punitiva ordinária, comum, em abstrato, nesse caso concreto. Não foi? Perceberam? Vamos ver as alternativas? Nesta hipótese, poderá ser requerido pelo advogado de Júlia o reconhecimento da prescrição pela pena ideal, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. Prescrição pela pena ideal? Prescrição pela pena ideal é o que a gente chama de prescrição virtual, chamada prescrição virtual, prescrição em perspectiva, prescrição antecipada. Essa é vedada, entendimento já formulado pelo STJ. A gente não pode usar uma pena futura, uma pena ideal futura para calcular essa prescrição. Então a prescrição se calcula com a pena em concreto depois do trânsito julgado para acusação, pena em concreto depois do trânsito julgado para acusação, para prescrição superveniente, para prescrição retroativa, ou prescrição comum que usa o máximo da pena em abstrato. Então a letra A está errada. B. Deverá, caso aplicada ao final do processo a pena mínima prevista em lei, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, pois entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia foram ultrapassados mais de 3 anos. A gente não pode falar no futuro. Não podemos aplicar essa projeção, essa prescrição em projeção, essa prescrição virtual, essa prescrição com base em pena hipotética. Errado também a B. Letra C. Não foram ultrapassados 3 anos entre a data dos fatos e do recebimento da denúncia, pois o prazo prescricional tem natureza essencialmente processual e não material. Errado. A natureza é material. Então foram 3 anos, sim. Foram mais que 3 anos, sim. 3 anos e 1 dia. D. É a resposta. Deverá ser reconhecida de imediato a prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, de dado resposta da questão. Tá certo? Dito isto, nós acabamos a nossa última videoaula. Desejo excelentes estudos para vocês nesse final de semana aí antes da prova. Assistam, revisem essas videoaulas, revejam essas questões, esses slides, deem uma olhada na doutrina, revisem os assuntos que a gente já trabalhou nas semanas anteriores, concurso de pessoas, ação penal, a extinção de punibilidade. E atenção para isso que a gente está vendo hoje, porque tem pouquinho tempo para estudar, mas eu vi bem direitinho aqui na videoaula. Se vier a questão na prova, vai ser em cima disso que a gente está trabalhando aqui, em cima dessas questões que a gente fez, como eu já tinha dito. Então se dediquem
e uma excelente prova na segunda-feira. Meu último encontro com vocês vai ser através das provas, mas espero que o mais brevemente possível a gente possa estar junto de novo. Não sabemos como vai ficar o próximo semestre, talvez o início ainda seja através do ensino remoto. Seja como for, estaremos com a graça de Deus juntos, ou virtualmente ou presencialmente. Isso caso eu continue com vocês na disciplina de Penal 3. Em todo caso, um abraço grande e foi excelente estar com as senhoras e os senhores nesse semestre.